The last thing you want to hear when you need your auto insurance most is a robot with countless irrelevant menu options. Which is why with USAA Auto Insurance, you'll get great service that is easy and reliable, all at the touch of a button. Get a quote today. Restrictions apply. USAA. Good night, itchy eyes. Good night, sudden sneeze. Good night to your symptoms of allergies. Xyzal is the allergy medicine you take before bed. It provides powerful relief while you rest your head. Not just all night, but all the next day. Xyzal keeps working, keeping allergies at bay. And without those annoying symptoms disturbing your rest, you can wake up the next morning feeling your absolute best. Remember, be wise all, take Xyzal. At night. agenciadepodcast.com.br. O que de fato é escambo? Até que ponto a nossa história pode ser estudada a partir de ciclos econômicos? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história do pau-brasil, uma árvore que, como o próprio nome já diz, fala muito sobre nós mesmos. O meu objetivo com esse episódio é apresentar um panorama desse recurso tão importante e como ele foi fundamental para moldar diversas relações comerciais e sociais ao longo dos anos. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que temos que fazer hoje é entender bem do que a gente está falando, né? O pau-brasil é uma árvore da espécie Caesalpinia etinata e ocupa um lugar especial na história do Brasil. Essa árvore é considerada o primeiro recurso natural explorado em larga escala pelos colonizadores portugueses. Sua exploração não apenas marcou os primórdios da economia colonial, mas também deu nome ao nosso país. Porém, o uso desse recurso só foi possível em larga escala por algo que estava acontecendo na Europa, um processo que conhecemos como Grandes Navegações. A partir do século XIII, uma série de expedições e rotas de comunicação entre a Europa e a Ásia precisaram encontrar uma outra rota. Até aquele momento, era possível fazer esse trajeto por terra, através da chamada Rota da Seda, que ia da Europa até a China. Esses caminhos eram importantes para o modo de vida dos europeus, que já estavam acostumados com a utilização de produtos orientais no dia a dia. Vários europeus aproveitaram essa oportunidade para se dirigirem ao Oriente, sendo que grande parte desses exploradores eram da Península Itálica, já que o comércio entre a Europa e o Oriente Médio era quase totalmente controlado via monopólio por comerciantes das repúblicas marítimas de Gênova, Veneza e Ragusa. Essas cidades italianas se tornaram muito ricas por conta do comércio lucrativo com a Ásia e com a África, que envolviam a seda e outras especiarias, além de incenso, ervas, drogas e ópio. Esses itens eram utilizados em práticas medicinais, cosméticos, rituais religiosos, perfumaria ou culinária, como temperos ou conservantes. Após conseguirem os produtos orientais com os árabes, os mercadores de Veneza realizavam a distribuição por toda a Europa. As especiarias eram pagas com metais preciosos, que estavam se tornando cada vez mais escassos entre os europeus, com o esgotamento das minas. Foi aí que, em acordo com as comunidades portuguesas, as repúblicas italianas, especialmente Gênova e Florença, estabeleceram iniciativas empresariais e de financiamento que eram de interesse do rei de Portugal, Dom Dinis. Esse interesse do rei português cresceu principalmente após o processo de retomada do controle do território português na Península Ibérica em 1297, que antes estava com os árabes. Ao longo das primeiras décadas do século XV, o rei Dom Afonso IV organizou as primeiras expedições portuguesas com o auxílio de Gênova. Nesse processo de exploração marítima, as Ilhas Canárias, que já eram conhecidas pelos genoveses, foram encontradas por exploradores de Portugal. Em 1415, os portugueses conquistaram Ceuta, na costa litorânea da África, onde se localiza o Estreito de Gibraltar, com o objetivo de controlar as navegações no norte africano. Esse evento é considerado por muitos pesquisadores como sendo o início da chamada expansão portuguesa.
Esse processo provocou grandes agitações na coroa, fazendo com que Portugal deixasse de ser um pequeno reino para se tornar um grande império. O príncipe infante Dom Henrique, que participou ativamente desse processo, tomou conhecimento da existência de rotas comerciais feitas pelos muçulmanos entre a África Ocidental e o norte do continente. Elas envolviam especialmente o ouro e o comércio de pessoas escravizadas, e eram bastante lucrativas. O príncipe queria encontrar a origem dessa intensa rede de negociações e realizar acordos diretamente pelo mar, além de cogitar a possibilidade de encontrar as Índias seguindo o sentido sul do continente africano. Com isso em mente, passou a explorar a costa da Mauritânia em busca de novas rotas. Nos anos seguintes, aconteceram progressos consideráveis. Os navegadores João Gonçalves Zarco e Tristão da Ilha encontraram as Ilhas da Madeira e de Porto Santo, respectivamente em 1419 e em 1420. 7 anos depois, Diogo de Silves alcançou as 9 ilhas do arquipélago dos Açores. Em 1434, Gil Eanes contornou o Cabo Bojador, um importante marco da navegação portuguesa, e chegou, juntamente com Afonso Gonçalves Baldaia e Angra de Ruivos, ao Rio do Ouro, onde hoje fica o Saara Ocidental. No começo da década de 1440, o navegador Nuno Tristão chegou ao Cabo Branco. Porém, os anos seguintes trouxeram uma mudança, que foi a limitação do acesso a esses trajetos terrestres da Rota da Seda por conta de alguns fatores. Um deles está diretamente relacionado com o Império Mongol, que controlava esses caminhos durante a própria formação das rotas comerciais. O Império Mongol acabou sendo desintegrado por conta dos seus conflitos internos e pelo surgimento de novas forças políticas e religiosas no Oriente. Além disso, é importante ressaltar que nesse mesmo século, a epidemia de peste bubônica que atingiu a Europa e a Ásia estava no seu auge. Bom, um outro fator que colaborou diretamente com a restrição de deslocamentos foi a ascensão expansionista do Império Otomano, que tomou Constantinopla em 1453 e dificultou a passagem de mercadores estrangeiros ao Oriente em seus domínios conquistados. Somado a isso, os otomanos também aumentaram o preço de vários produtos que eram procurados pelos europeus com valores desproporcionais, fazendo com que a manutenção dessas relações comerciais fosse desvantajosa para os europeus. Por esses motivos, os europeus tentaram encontrar novas rotas e, no meio do caminho, acabaram colocando um novo continente no mapa mundi. A chegada dos portugueses ao território que viria a se chamar Brasil ocorreu no ano 1500, dentro desse contexto que eu acabei de narrar. Quando as caravelas de Pedro Álvares Cabral aportaram na costa, os europeus encontraram muitas florestas tropicais cheias de recursos naturais, que se tornaram muito valiosos. Entre esses recursos se destacou o pau-brasil, uma árvore de madeira extremamente resistente e rica em um pigmento vermelho utilizado para tingir tecidos na Europa. Esse corante era altamente valorizado pelas indústrias têxteis europeias, especialmente na Itália e na França, onde era usado para criar tecidos de luxo. So good, so good, so good. Great gifts for mom? We've got them. And they're up to 60% off at Nordstrom Rack stores now. You know they have Marc Jacobs? Gotta show mom some love. That is so good. Snag amazing deals on Mother's Day gifts from Barefoot Dreams, Kate Spade New York, and more. Great brands, great prices. That's why you rack. Campfire season's back, and that means s'mores. But when you're at home treating yourself, take them over ice with Dunkin' S'mores Cold Brew Concentrate. And suddenly you're always treating yourself. The home with Dunkin' is where you want to be. Click or tap the banner to shop now. A chegada dos portugueses no território que hoje chamamos de Brasil aconteceu em um período de muitas transformações na Europa, como ficou demonstrado. Por mais que eu tenha falado mais de Portugal até aqui, a Espanha também tinha conseguido chegar à América, e a sua expansão gerou uma intensa disputa entre as duas coroas. A questão só foi parcialmente resolvida com a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494,
O Tratado de Tordesilhas foi um marco que definiu as fronteiras entre as áreas de influência portuguesa e espanhola no mundo. Mesmo que inicialmente estivessem focados nas riquezas das Índias Orientais, os portugueses não ignoraram a possibilidade de exploração do território a oeste da linha demarcada, que incluía a costa brasileira. Foi nesse contexto que a frota de Pedro Álvares Cabral foi enviada em 1500, chegando ao que os portugueses chamariam de Terra de Vera Cruz, no dia 22 de abril. Quando Pedro Álvares Cabral e a sua frota chegaram à costa brasileira, aportaram na região que hoje corresponde ao sul da Bahia, próximo a Porto Seguro. Além de encontrarem um território com muitos recursos naturais, os europeus perceberam que o litoral era habitado por diversos povos indígenas. Os povos originários que já viviam no território há milhares de anos eram parte essencial da paisagem que os portugueses passaram a explorar. Num primeiro momento, o contato foi marcado por troca de presentes e um clima aparentemente amigável. Entre os recursos naturais disponíveis, o pau-brasil logo chamou a atenção dos portugueses. A madeira, que era valorizada na Europa, servia tanto para a produção de móveis e navios, quanto para a extração de pigmentos usados na tinturaria. O pau-brasil, conhecido pelos indígenas como ibirapitanga, que significa madeira vermelha, era uma árvore nativa da Mata Atlântica, distribuída ao longo do litoral brasileiro. Os povos indígenas já utilizavam o pau-brasil para a produção de arcos, utensílios e tintas, mas a sua exploração em larga escala começou apenas com a chegada dos portugueses. A madeira era valorizada na Europa por conter brasileína, um corante vermelho que tinha uma grande demanda na indústria têxtil. Por isso, a exploração do pau-brasil pelos portugueses se tornou o principal interesse econômico nas primeiras décadas de colonização, já que não foram encontrados metais preciosos durante os primeiros anos de ocupação. Nas primeiras décadas, os portugueses não estabeleceram uma colonização direta, optando por um modelo de extração baseado em feitorias e no trabalho indígena. Para garantir a exploração do pau-brasil, os colonizadores estabeleceram uma relação de escambo com os povos indígenas. O sistema de escambo funcionava com a troca de objetos de pouco valor para os portugueses, como espelhos, facas, miçangas e ferramentas de metal, por trabalho indígena na extração e no transporte do pau-brasil. Os indígenas cortavam as árvores e levavam os troncos até as margens dos rios ou da costa, onde eram embarcados nos navios portugueses. Antes de continuar, tem algo que eu preciso pontuar e que muita gente acaba interpretando de uma forma equivocada. Quando pensamos no escambo, estamos justamente pensando nessa relação de trocas. Muitas pessoas enxergam isso a partir da perspectiva de que os indígenas foram enganados ou até foram inocentes em entregar recursos valiosos para os portugueses em troca de, entre aspas, bugigangas. O ponto, gente, é que a relação que os nativos tinham com a natureza era completamente diferente da relação que os europeus tinham com essa mesma natureza. No século XVI, já se tinha uma percepção entre os europeus de que a natureza servia para que o ser humano a explorasse. Já entre os indígenas, a relação com a natureza era de coexistência para a sobrevivência de ambos. Com isso, eu quero dizer que os indígenas não estavam sendo ingênuos em entregar o pau-brasil para os portugueses, porque essa espécie de árvore não era vista por eles como uma mercadoria. Logo, eles não estavam perdendo nada, muito pelo contrário. Eles estavam ganhando coisas que seriam úteis para questões específicas, como uma faca para cortar melhor o peixe ou até caçar. Como conta melhor o professor André Ramos, abre aspas, enquanto os europeus se esforçavam para extrair o máximo possível de paus de tintas para atingir tecidos na Europa e alimentar o seu comércio, os indígenas se perguntavam por que os europeus precisavam de tanta lenha para a fogueira. Fecha aspas. Por mais que seja apenas uma anedota, isso mostra a diferença entre as duas mentalidades. Mesmo que essa relação parecesse inicialmente vantajosa para ambas as partes, ela rapidamente se tornou abusiva. À medida que a demanda europeia por pau-brasil aumentava, os portugueses passavam a explorar intensivamente os indígenas, muitas vezes recorrendo à violência e ao sequestro para forçá-los a trabalhar. Os povos indígenas desempenharam um papel essencial no ciclo do pau-brasil. Desde o início, os portugueses dependiam dos indígenas para localizar,
cortar e transportar as árvores, já que eles tinham conhecimento detalhado da Mata Atlântica e dominavam as técnicas necessárias para explorar o recurso. À medida que a demanda europeia pelo pau-brasil aumentava, os portugueses exigiam cada vez mais o trabalho dos indígenas. Isso gerou tensões entre os colonizadores e os povos locais, muitos dos quais resistiram à exploração abusiva. O pau-brasil não apenas gerou lucros significativos para a coroa portuguesa, mas também desempenhou um papel estratégico na consolidação do domínio português sobre o território brasileiro. A exploração da madeira ajudou a estabelecer uma base econômica inicial para a colônia, ao mesmo tempo em que justificava a presença contínua dos portugueses na região. É por isso que a chegada dos portugueses ao Brasil e a descoberta do pau-brasil marcaram o início de uma relação de exploração econômica que definiria os rumos da história colonial. É bem verdade também que o uso desse recurso e o início do enriquecimento de Portugal chamou a atenção de outras nações da Europa, fazendo com que o Brasil se tornasse um local de exploração e até pirataria em busca do pau-brasil. Isso coloca o empreendimento colonial brasileiro em uma escala global, onde Portugal precisou criar mecanismos para defender tanto esse recurso, quanto as próprias fronteiras que, em certas situações, o Tratado de Tordesilhas estava sendo desrespeitado. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que o pau-brasil modificou uma série de relações sociais e econômicas e como podemos perceber, a partir de fontes e relatos, a presença europeia para além dos portugueses em busca desse recurso. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre economia, viagens, sorte, contrabando e canibalismo. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, eu tô passando aqui rapidinho porque eu tenho uma ótima notícia pra você que curte meu trabalho. Eu acabei de lançar um canal no YouTube, senhores. O canal se chama História com Prof. Vitor Soares e toda sexta-feira tem um vídeo novo do quadro do canal chamado História em 10 Minutos. É isso mesmo, você que gosta do História em Meia Hora, você provavelmente vai gostar do História em 10 Minutos. O primeiro vídeo eu lancei ontem, dia 10 de janeiro. Esse episódio que você tá ouvindo, ele tá sendo lançado dia 11 de janeiro, sábado. E eu falei sobre a Primeira Guerra Mundial, senhoras e senhores. Eu fiz um grande resumão no estilo que você que me acompanha conhece bem, né? A diferença é que lá eu tive o apoio visual dessa vez, né? Eu pude colocar imagem, vídeo, tem a minha cara falando, tem a minha fuça. Então, até pra você que é curioso e quer saber como que é a minha cara, vai lá no YouTube e confere. Eu sou feio, mas eu sou limpinho, gente. Eu tô muito animado com esse projeto, então eu quero te pedir essa ajuda, tá bom? Vai lá no canal, o link tá na descrição desse episódio, curte os vídeos, comenta qualquer coisa, bota um emoji, aquela palminha, tá ligado? Comenta aquela palminha, tá ótimo. Se inscreve, obviamente, tá bom, gente? Eu quero muito que dê certo, então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então é isso, gente, eu espero vocês no meu canal no YouTube, o História com Prof. Vitor Soares. Toda sexta-feira tem vídeo do História em 10 Minutos, o link tá na descrição. Valeu, gente! Abre aspas. Fazem isso não para matar a fome, mas por hostilidade, por grande ódio, e quando na guerra escaramuçam uns com os outros, gritam entre si, cheios de fúria. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram escritas por um alemão chamado Hans Staden, que esteve no Brasil no século XVI, em uma expedição que acabou de forma não tão favorável para ele. Porém, é a partir de sua história que percebemos algo interessante sobre o pau-brasil. Se liga no que a biografia do Hans Staden, feita por Monteiro Lobato, conta sobre a vez que o alemão foi preso por indígenas tupinambás e achou que iria perder a sua vida, abre aspas. O prisioneiro insistia que ele não era português, como pensavam os indígenas. Afirmava ser amigo e parente dos franceses. Minha terra se chama Alemanha, repetia ele. Os indígenas replicaram que era falso, pois se fosse francês, não estaria entre os portugueses, gente inimiga dos franceses. Disseram ainda que os franceses vinham todos os anos trazer-lhes facas, machados, espelhos, pente e tesouras, levando em troca pau-brasil, algodão, penas e pimenta. Por isso eram amigos dessa gente. Fecha aspas. A partir desse relato da vida de Hans Staden, somos levados a um ponto muito interessante. Outros países conseguiram se aproveitar da extração do pau-brasil, como por exemplo a França.
A questão é que, por conta do Tratado de Tordesilhas, fazer isso era considerado um contrabando, algo bem próximo à pirataria. Mas valia o risco, uma vez que o pau-brasil era bastante lucrativo. Os franceses estabeleceram alianças com grupos indígenas rivais aos portugueses e organizaram expedições para cortar e transportar o pau-brasil. Essas incursões geraram conflitos constantes entre portugueses e franceses ao longo do litoral brasileiro, principalmente em regiões como Rio de Janeiro e o litoral nordeste. A presença francesa gerou conflitos entre os dois países ao longo do litoral brasileiro. Para proteger o seu monopólio, os portugueses intensificaram a sua presença militar na região e organizaram expedições para expulsar os invasores. Um exemplo marcante foi a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565, como uma resposta à tentativa francesa de estabelecer a colônia da França Antártica na Baía de Guanabara. A disputa pelo controle da exploração do pau-brasil foi um dos fatores que levaram os portugueses a intensificar a colonização e a fortalecer a presença militar no Brasil. Como vimos, uma das fontes que mostram isso de forma indireta são os relatos de Hans Staden. E se você quiser conhecer mais sobre ele e sobre a sua passagem pelo Brasil, eu recomendo que você ouça o episódio exclusivo dessa semana sobre as aventuras de Hans Staden. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 170 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, para organizar a exploração do pau-brasil, os portugueses estabeleceram feitorias ao longo da costa brasileira. Essas feitorias funcionavam como pontos de apoio para o armazenamento da madeira e para a supervisão do trabalho indígena. A primeira feitoria foi construída na ilha de Itamaracá, no atual estado de Pernambuco, e outras foram criadas em locais estratégicos ao longo do litoral. O sistema era controlado diretamente pela coroa portuguesa, que detinha o monopólio da exploração do pau-brasil. Concessões eram dadas a particulares, chamados de donatários, que assumiam a responsabilidade pela extração em troca de uma parte dos lucros ser enviada à metrópole. As feitorias eram protegidas por pequenas guarnições e serviam como pontos de troca com os indígenas. Elas também eram essenciais para garantir o controle português sobre o litoral brasileiro e para organizar a logística do transporte da madeira até os navios. O monopólio português sobre o pau-brasil garantiu que a exploração desse recurso se tornasse uma fonte significativa de receita para a coroa. A madeira extraída era enviada para Lisboa e distribuída aos mercados europeus, onde alcançava altos preços. Pessoal, quando eu uso o termo monopólio, eu quero dizer que apenas a monarquia ou pessoas autorizadas podiam explorar e comercializar essa madeira. O transporte do pau-brasil envolvia um esforço logístico bem grande. As árvores cortadas pelos indígenas eram arrastadas até os rios ou diretamente para a costa, onde eram embarcadas em navios portugueses. Esses navios, conhecidos como caravelas, eram projetados para transportar grandes quantidades de carga, garantindo que a madeira chegasse em boas condições à Europa. O ciclo do pau-brasil estabeleceu o padrão para os ciclos econômicos que seriam usados mais tarde aqui no Brasil, como a produção do açúcar, ouro e café. Esse modelo era caracterizado pela exploração intensiva de recursos naturais, dependência do trabalho forçado indígena ou escravizado africano e concentração da riqueza na metrópole portuguesa. Mesmo que o ciclo do pau-brasil tenha sido relativamente curto, durando pouco mais de 50 anos como a principal atividade econômica, ele definiu a relação de dependência econômica entre o Brasil e Portugal, e deixou um legado de desigualdade social e destruição ambiental. Sem dúvidas, os primeiros a sentir esse impacto foram os próprios indígenas. Além da exploração do trabalho, os indígenas também foram expostos a doenças europeias, como a varíola, que dizimaram comunidades inteiras. A violência e os sequestros contribuíram para o enfraquecimento das estruturas sociais indígenas, quando o desmatamento afetava os seus territórios tradicionais. A redução das populações de pau-brasil não apenas comprometeu o ecossistema local, mas também marcou o início de um padrão de exploração predatória que seria replicado em outros ciclos econômicos do Brasil. O ciclo do pau-brasil,
que marcou o início da exploração colonial portuguesa aqui no Brasil, teve um período de auge, mas também enfrentou um declínio devido a fatores econômicos, ambientais e sociais. Um dos principais fatores que contribuíram para o declínio do ciclo do pau-brasil foi a exploração predatória. Desde a chegada dos portugueses, a extração foi conduzida sem preocupação com a renovação dos estoques naturais. Grandes áreas da Mata Atlântica foram desmatadas para atender à demanda europeia, resultando na rápida redução da população de árvores de pau-brasil em regiões como o litoral nordeste e sudeste. Estima-se que durante o auge da exploração, centenas de milhares de árvores foram derrubadas e transportadas para a Europa. Por isso, como não havia estratégias de reflorestamento ou manejo sustentável, as áreas de extração se tornaram escassas. A diminuição dos estoques de pau-brasil aumentou os custos de exploração, pois os portugueses precisavam buscar madeiras em áreas cada vez mais distantes e de difícil acesso. Outro fator que contribuiu para o declínio da economia do pau-brasil foi a redução da demanda europeia por corantes naturais. No final do século XVI e no início do século XVII, surgiram alternativas ao corante extraído do pau-brasil, tanto de origem sintética quanto de outros tipos de madeiras disponíveis em regiões da Ásia e da África. Essas alternativas eram mais baratas e abundantes, o que tornou o pau-brasil pouco a pouco menos competitivo no mercado internacional. Além disso, a moda europeia começou a mudar, reduzindo a demanda por tecidos tingidos com pigmento vermelho obtido do pau-brasil. O declínio do pau-brasil coincidiu com a ascensão de novas atividades econômicas na colônia, principalmente a produção do açúcar. Durante o século XVI, a demanda europeia por açúcar cresceu, e o Brasil, com o seu clima tropical e grandes extensões de terra fértil, se tornou um dos maiores produtores mundiais. A instalação de engenhos de açúcar no litoral nordestino, particularmente em Pernambuco e na Bahia, transformou a economia colonial. O açúcar rapidamente substituiu o pau-brasil como principal produto de exportação, oferecendo lucros muito maiores e uma base econômica mais sustentável. Esse processo foi acompanhado pela transição do uso do trabalho indígena pela utilização de mão de obra escravizada africana em uma escala maior. Mesmo que o ciclo do pau-brasil estivesse em declínio, a coroa portuguesa tentou prolongar a exploração do recurso. Durante o século XVII, novas áreas de extração foram criadas no interior do território, principalmente em regiões ainda intactas da Mata Atlântica. O problema era que a fiscalização sobre o corte e o transporte se tornou ainda mais difícil, à medida que a extração se afastava das áreas costeiras. Além disso, os conflitos com outros europeus, como por exemplo os franceses, continuaram a desafiar o monopólio português. O declínio da economia do pau-brasil teve muitos impactos na sociedade colonial. Para os indígenas, a redução da exploração do recurso resultou em um alívio temporário da violência portuguesa. A questão é que, por outro lado, isso fez com que o poder de barganha e negociação dos indígenas também diminuísse, uma vez que as habilidades dos indígenas passaram a ser menos requisitadas na busca pela madeira. E como eu já disse, a substituição do pau-brasil pelo açúcar trouxe uma intensificação da escravidão africana. Mesmo que o ciclo econômico do pau-brasil tenha terminado como eixo central da economia colonial, a exploração da madeira continuou em menor escala ao longo dos séculos. O pau-brasil permaneceu como um recurso valioso, sendo utilizado na fabricação de instrumentos musicais, como violinos e arcos, devido à qualidade de sua madeira. No entanto, o legado mais duradouro do ciclo do pau-brasil foi simbólico, sendo a árvore que deu nome ao nosso país. Hoje, a Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do Brasil, com menos de 12% de sua cobertura original de pé. O pau-brasil é considerado uma espécie em risco de extinção. Muitos esforços de conservação têm sido realizados para proteger a árvore, incluindo iniciativas de reflorestamento, criação de áreas protegidas e programas de conscientização ambiental. A proteção legal do pau-brasil reflete a sua importância simbólica e histórica. Em 1978, a árvore foi declarada Patrimônio Nacional e a sua exploração comercial foi proibida. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama História de Portugal.
O segundo se chama Indígenas Brasileiros. E o terceiro episódio se chama Escravidão Indígena. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho pra você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do pau-brasil, estamos falando de um dos recursos mais importantes da história do nosso país. Essa árvore nativa da Mata Atlântica brasileira, conhecida pela sua madeira densa e cor avermelhada, se tornou o primeiro produto explorado economicamente pelos portugueses, após a sua chegada em 1500. A exploração do pau-brasil foi organizada por meio de um sistema de escambo com as populações indígenas, que cortavam e transportavam a madeira em troca de itens como espelhos, facas e outras mercadorias europeias. A atividade marcou o início de um processo predatório, que contribuiu para o desmatamento e a destruição dos ecossistemas costeiros. Além disso, a intensa exploração gerou conflitos entre colonizadores, indígenas e outros grupos, como por exemplo piratas franceses, que estavam interessados no comércio da madeira. Por sua importância histórica e econômica, o pau-brasil deu nome ao país e simboliza a exploração dos seus recursos naturais durante o período colonial. Porém, a sua exploração levou à quase extinção da espécie, que hoje é protegida por leis ambientais e reconhecida como símbolo nacional. Sua conservação enfrenta desafios, especialmente devido ao desmatamento da Mata Atlântica, que atualmente é um dos biomas mais ameaçados do Brasil. De qualquer forma, a história da exploração do pau-brasil nos mostra que é possível conhecer a história de um país a partir dos seus diferentes ciclos econômicos, junto com as mazelas que eles trazem, como por exemplo o ciclo da borracha, que contou com o assassinato de diversas lideranças locais que se opuseram a essa exploração. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então se quiser dar uma força, anota aí, é historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de História do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!